Boa tarde, Infantil 5. Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Vamos iniciar o nosso dia agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia, pela nossa família, fazendo a nossa oração. Então feche os seus olhos, junte as suas mãozinhas, eleve os seus pensamentos a Deus para a gente rezar juntos. Vamos dar as mãos e cantar a oração que Jesus nos ensinou. Vamos dar as mãos e cantar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, mas livrai-nos do mal. Bom, meus queridos, nós vamos trabalhar hoje o MDP Investigar, a página 3 e a página 4. A página 3, nós vamos fazer umas leituras sobre alguns questionamentos, né? Sobre os quais nós vamos poder desvendar no decorrer do livro. Está escrito assim, que este livro é para quem é curioso, gosta de perguntar e investigar a resposta, de participar de experimentos instigantes. Enfim, para quem quer descobrir mais sobre as sombras, o mundo, as transformações culinárias e sobre tantos outros assuntos. Ficou curioso? Vire a página. E ali o personagem está se indagando, fazendo alguns questionamentos. De por que existem sombras? Como elas são formadas? Como podemos ampliar nossa visão? Por que o bolo cresce? Será que conseguimos ver os animais minúsculos que existem por aí? Então, virando a página, lá na página 4 e na página 5, nós vamos começar investigando as sombras. Você já brincou com sombras? Vamos observar essas imagens e comentar quais brincadeiras vocês já fez com sombra. Então, eu lembro lá no Infantil 3 que nós fizemos uma brincadeira com sombra uma vez. Nós fomos lá fora no bosque, nós nos olhamos, tentamos brincar de pisar na sombra do amigo. Mas como será que a sombra é formada? A sombra é formada quando uma luz atravessa um objeto sólido, pode ser uma luz artificial ou a luz do sol, passa por um objeto sólido como o corpo humano, nossas mãos, algum objeto que nós seguramos, e aí ela imprime no chão uma sombra, né? Então, aqui está pedindo para que nós fizéssemos um passeio pela escola em um dia de sol. Mas nós não estamos na escola, então vamos fazer essa adaptação. Vamos sair no quintal, na rua, na frente da nossa casa. Vamos observar as sombras que nós vimos. As sombras da nossa casa, a sombra das plantas, a sombra das árvores, a sua sombra. E aí você vai registrar por meio do desenho
aquilo que você observou, tá bom? E depois disso, você vai pegar o seu material da Escola da Inteligência, o livro vermelho da lição 4, lá na aula 2, para a gente dar continuidade às atividades de hoje. Hoje nós vamos trabalhar as atividades da Escola da Inteligência, lá na 4ª lição, a 2ª aula, trabalhando a poesia, as palavras que podem machucar. Então, nós vamos fazer a leitura juntos, da historinha ali da poesia, vai pedir para que o adulto que esteja auxiliando você na atividade faça a leitura com você. Eu também vou deixar aqui embaixo o áudio disponível da poesia. E aí nós vamos perceber que algumas atitudes que o Totó teve em relação aos seus colegas foram atitudes não saudáveis. Nós podemos perceber que ele estava tranquilo lá, penduradinho na árvore, quando chegou um vagalume e eles começaram a se ofender, a dizer palavras ruins uns aos outros. Os dois nem percebiam que, enquanto se xingavam, sofriam. Isso é uma atitude muito triste, muito ruim quando nós falamos palavras feias, quando nós ofendemos o outro. Por isso, nós vamos estudar isso hoje. Depois que a gente fazer a leitura, nós vamos fazer um breve momento de reflexão com a dinâmica. Como você se sentiria e o que é que você faria? Então, ali embaixo tem algumas situações onde nós podemos nos colocar nessas situações e imaginar como que a gente ia se sentir se estivesse passando por isso. Como você se sentiria se quisesse muito alguma coisa e não ganhasse no momento que você pedisse? Como você se sentiria se um colega quebrasse o seu brinquedo por não ter sido tão gentil na hora de brincar? Como você se sentiria se desejasse brincar com o brinquedo de um amigo e ele não emprestasse para você? Como você se sentiria se um colega pegasse um brinquedo seu para brincar e não devolvesse no momento que você pedisse de volta? Então vamos nos colocar nessas situações e imaginar sempre que nós não devemos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. Então, esse é um momento de reflexão para a gente parar, para a gente pensar nas nossas atitudes, o que nós faríamos, como a gente se sentiria, se colocar no lugar de cada um, ok? E depois disso, temos 2 quebra-cabeças para a gente brincar. Ali no fundo da imagem, a gente vê o esboço, né, da obra final. E aí na página tem o quebra-cabeça. E na página seguinte tem onde você vai recortar para você poder montar. Tem 2, tá? Um na página 41 e outro na página 42, ok? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima aula. E agora, pessoal, eu vou deixar uma sugestão de atividade para vocês. Eu vou deixar a seguir uma historinha e depois dessa historinha você pode desenhar o que você mais gostou na história lá no seu caderno de artes. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e até a próxima aula. Tudo que é grande começa pequeno. Assim foi com essa sementinha chamada Francisco, plantada pelas mãos de Deus no jardim do nosso tempo. Francisco amava muito seu pai, um comerciante muito rico, mas não amava o dinheiro, pois já sabia que os tesouros deste mundo não se comparam aos do céu. Um pedaço de pão, pelo amor de Deus. Ele seguia os exemplos do seu pai. Não! Vai embora! Infelizmente, até os maus exemplos. Mas Francisco era muito bondoso e tinha uma mãe virtuosa, Dona Picá, que era piedosa e temente a Deus. E no coração de Francisco, Deus foi despertando o amor pelos pobres. Ah, obrigado, meu filho. Ele prometeu que sempre daria algo a quem ele pedisse, pelo amor de Deus.
Mas aos poucos, cedeu aos maus exemplos e costumes da sua época, até que um acontecimento mudou a vida de Francisco e a nossa história. Deus falou com ele. Quem pode fazer mais por ti? O Senhor ou o escravo? O Senhor. Por que então desprezas o Senhor e segues o escravo? Francisco então deixou para trás seus planos de vanglória e começou a glorificar a Deus. Lia o Evangelho e se encantava com as maravilhas de Cristo e seus apóstolos. A cada dia crescia o seu amor por Deus e pela Igreja, corpo místico de Cristo. Certo dia, deparou-se com um doente, um homem leproso. E Francisco tinha um medo terrível dos leprosos. Teve vontade de correr. Mas dentro do seu coração, sentiu um enorme amor pelo pobre homem enfermo e resolveu enfrentar o seu medo. Com a graça de Deus e força de vontade, foi ao encontro do pobre homem. Então aconteceu uma grande transformação. O que era fel virou mel, e o que era mel virou fel. Sentiu o gosto doce de como era amar sem esperar nada em troca. Mas também sentiu o sabor amargo do dinheiro, da vaidade e da ilusão de alcançar a felicidade neste mundo através dos bens materiais. Em uma de suas caminhadas, encontrou uma igreja em ruínas e ali passou muito tempo rezando. Até que um dia, um fato surpreendente aconteceu. Estando em oração diante do Cristo crucificado, a imagem ali estampada mexeu os lábios e falou: Francisco, vês que minha igreja está em ruínas? Vai e restaura minha igreja. Rapidamente, Francisco correu até a loja do seu pai e pegou dinheiro para restaurar a igreja. Porém, seu pai, ao saber que Francisco estava dando dinheiro aos pobres e restaurando uma igrejinha em ruínas, foi bravo atrás dele e chamou a sua atenção. O pai de Francisco não entendia a grandeza do coração de seu filho, que procurava ser totalmente obediente a Deus. Eu já falei para você, Francisco, e eu não vou repetir. Francisco, cheio de paz e alegria, Entendeu? surpreendeu seu pai, devolvendo-lhe todos os seus bens. Cantando e louvando a Deus, Francisco foi restaurando a igrejinha, pedindo esmolas e pedras. Até que então percebeu que nós somos pedras vivas na Igreja de Cristo e éramos nós que precisávamos ser restaurados e voltar à vida de santidade. E assim começou sua jornada. Pregando o Evangelho, muitos seguiram seu exemplo. Estava sempre alegre e, agradecido a Deus por toda a criação, tratava a todos como se fossem seus irmãos. Desde muito cedo, São Francisco percebeu o imenso amor de
tudo isso pela graça e para a glória de Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.